Fé com o pastor Eduardo dos Santos e fé para vencer. Graças a Deus, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Deus continue ajudando cada um de vocês que tem nos acompanhado. Pastor Eduardo quem nos fala, para quem ainda não conhece o nosso trabalho. Quero desde já agradecer a todos que têm se inscrito no canal, que têm deixado o seu comentário. Isso para nós é de grande importância. Esse é um trabalho da igreja, nós aqui do Tabernáculo da Fé. Nós temos esse desejo de te abençoar através desse trabalho, tá bom? Antes de nós começarmos a palavra, vamos orar ao Senhor. Incline sua cabeça, vamos falar com Deus. Santíssimo Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti neste momento, pela vida daqueles que têm nos assistido, que estão nos acompanhando e que têm sentido o desejo de compreender a Tua palavra. Ó Pai, abre o entendimento de cada um deles, abençoa as suas vidas e que eles possam ser ricamente abençoados por esse trabalho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nós tivemos uma sequência de mensagens falando sobre o livro da vida. Eu sei que esse tema é um tema muito complexo, muito grande mesmo, mas dentro do que eu entendo, dentro do que eu pude trazer para ajudar os irmãos, eu trouxe e nós pregamos 4 vezes sobre um tema, livro da vida, e acrescentei um subtema sobre cada um deles. Sei lá, vocês vão encontrar as 2 ressurreições, o trono branco, né? Você vai ver lá eu falando sobre a eleição, eu comentei até sobre a predestinação, mas hoje eu queria finalizar essas 5 partes do livro da vida do Cordeiro, que é um único livro, sendo que neste livro contém seções dentro de um único livro, contém seções onde em cada seção você encontra um diferente ponto de mensagem, que são uma vasta, como por exemplo o livro da vida do Cordeiro, você vai encontrar lá dentro. Você encontra lá dentro os salvos comuns e aqueles que fizeram bem, que foram homens e mulheres pios, que tiveram um bom testemunho, que ajudaram aos santos, que serviram aos santos. Nós vamos encontrar também aquele que seu nome foi riscado, e é isso que eu quero falar neste momento. O tema de hoje é as 4 classes de pessoas que estará no trono branco. Estará na frente do trono branco, diante do trono branco e assentado no trono branco. Então, eu queria fazer uma leitura inicialmente para nós tratarmos dessas 4 classes de pessoas que estará no trono branco no dia do juízo. Então venha comigo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, e nós iremos falar das 10 virgens para darmos início à nossa mensagem. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo.
sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e pararam as suas lâmpadas. E prepararam as suas lâmpadas. Desculpe. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Graças a Deus, o Senhor concede bênçãos à leitura da sua palavra. Irmãos, nós falamos aqui de duas classes já para iniciarmos. Falamos agora sobre a virgem prudente e falamos sobre a virgem nécias. Quem são as prudentes? Quem são as virgens nécias? Eu queria que vocês prestassem atenção na palavra virgem, prudente e nécia. Observe que quando eu digo virgem, eu estou dizendo que as duas noivas eram puras. Olha a coisa, eu estou dizendo que as duas eram puras. Não vou prolongar sobre esse assunto, só vou esclarecer para vocês que nós temos no nosso meio duas igrejas. Temos a igreja que tem o Espírito Santo e temos a igreja que não tem o Espírito Santo. Qualquer bom estudante das Escrituras, qualquer pessoa que ame uma boa escola bíblica dominical, uma EBD, um bom aluno, sabe que o azeite simboliza o Espírito Santo. Amém? Então, se você pegar esta linha, você vai entender que o que impediu a virgem nécia de entrar às bodas foi exatamente porque ela não tinha o quê? O azeite, que simboliza o Espírito Santo. Durante as mensagens, quem acompanhou viu que Deus ele escolheu desde a fundação do mundo. No livro de Efésios, capítulo 1, do verso 3 em diante, ele nos elegeu nele, ele nos predestinou nele, antes da fundação do mundo. Então, ele morreu pela sua noiva, ele pagou um alto preço pela sua noiva, e o seu sangue foi derramado pela sua noiva. Existe um meio, existe um padrão de Deus para salvar o seu povo, e é através do sangue. Você vê lá na saída do Egito que foi através do sangue. Então, nessas duas classes, eu não digo que a virgem nécia não foi salva. Tá vendo? Às vezes a pessoa lê o livro de Mateus capítulo 25 e diz: não, é uma igreja e o mundo. Não pode ser o mundo, porque a virgem nécia, ela era virgem. Ela era virgem, ela era limpa, ela era santificada. E ela estava como noiva, ela estava adornada. Então, não pode ser o mundo, não pode ser algo isolado. São duas classes de igreja. Você vê que da igreja verdadeira, que era Rebeca, saiu Jacó e Esaú, representando duas igrejas que saíram de uma. Então, quando surgiu a igreja primitiva, Atos 2:38, uma igreja. Mas, porém, a Atos 2:38 era a igreja que tinha o Espírito Santo. Mas o tempo foi passando, as eras foram passando,
e surgiu-se a mais conhecida como denominações e que também são chamadas de igrejas evangélicas. Vocês vão me entender o porquê que eu vou dizer isso? Por quê? Porque a igreja primitiva ela nunca se denominou. Vocês sabem que a primeira instituição religiosa foi a Igreja Católica. O primeiro registro que nós iremos encontrar, o primeiro clero, no sentido de dogma, de seus ensinamentos, suas doutrinas, registradas e patenteadas, veio através da Igreja Católica. Não existia igreja evangélica. Não existia. É a Igreja de Cristo. É a Igreja Apostólica. É a Igreja primitiva. Então a gente não pode dizer que a Igreja Assembleia de Deus, que a Igreja Tabernáculo da Fé, que a Mundial, que qualquer uma dessa é a verdadeira. Porque quando Jesus perguntou para os discípulos: o que dizeis ele ser o Filho de Deus? Eles disseram mesmo de nome lá. Diz que tu és Jeremias, diz que tu és um dos profetas, que tu és Elias. Qual é a igreja verdadeira? É batista, é presbiteriana, é universal, é quadrangular. Sim, é o que vocês acham que é a verdade. Vocês acham que a sua igreja é a verdadeira. Mas quando Jesus perguntou: e vós o que dizeis? Porque os outros vão dizer milhões de coisas. O que o outro está dizendo. Mas o que ele quer saber é de você. Você conhece Jesus? Você conhece a Cristo? Aí eu te pergunto: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro, cheio da unção naquele momento, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ele automaticamente, vendo a profundeza daquele entendimento, Jesus fala: Pedro Bar Jonas, seu pai Jonas, filho de Jonas. Pedra, chega a dizer para ele que tu és, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que Pedro também significa pedra. Ou seja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele não diz, ele não cita nomes de igreja. E a palavra a minha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então não existe duas, porque senão seria as minhas igrejas. Agora, quando ele cita as eras e fala que escreve as igrejas de Éfeso, na verdade são locais aonde era se pregada a mesma mensagem, mas tinham que ser doutrinados, porque em determinados lugares tinha determinados costumes, tanto idólatra, coisas pagãs, comportamentos que eram reprovados diante de Deus. Então, não são as igrejas, mas por ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Você vê que ele chega a usar a expressão as portas, porque na verdade existe um monte de porta aí, um monte de porta pregando a palavra de Deus, não é verdade? Mas será que elas estão pregando como se deve pregar a palavra de Deus? Então as portas do inferno não prevalecerá contra a minha. E por que essas igrejas podem ser porta de inferno? Por quê? Porque no livro de Apocalipse diz que na testa da grande prostituta tem nomes blasfemos. E quem é a grande prostituta? Quem foi que se vendeu para o Estado? Me responda. Da onde foi que surgiu as igrejas evangélicas, se até então não tinha? Olha, irmão, é um assunto muito longo, mas eu quero ficar aqui por enquanto em Mateus. Vamos retornar. Então, voltando para as 10 virgens, eu vejo duas igrejas, porém uma com azeite e o outro sem. E o Cordeiro, Jesus Cristo, o noivo, ele só reconhece a sua noiva através do sangue, através do azeite, através do Espírito Santo. Por que eu falei sangue? Porque nos umbrais da porta, lá no Egito, o Espírito da morte enviado por Deus só não exterminou aqueles que tinham a marca do Cordeiro. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Então, se você tem um selo de Deus,
você não ficará para trás. Amém? Então, ela era adornada, ela era santa, ela era limpa e ela era varrida. O que eu quero dizer com isso? Que ela estava em uma condição de justificação, santificação, e ela tinha os dons, porém ela não tinha o Espírito Santo. Então automaticamente ela não entrou na boda do Cordeiro, mas não quer dizer que ela não foi salva. Então vamos lá, vamos falar primeiro da primeira classe que será salva, tá bom? E vamos falar da segunda, que você já sabe que é a igreja Nécia, e logo após falei das duas últimas. Na mensagem, a Era de Sardes diz o seguinte, parágrafo 102. Agora, vamos dar mais um passo. Porém, antes de fazê-lo, vamos recapitular o nosso caso até este ponto. Em primeiro lugar, escuta essa. Sabemos com toda certeza que o propósito de Deus baseia-se na eleição. Meu irmão, se você não crê em eleição e predestinação, eu fico apenas sentido em saber que você está perdendo muita coisa, porque Deus, de uma forma prévia, Ele escolheu aqueles que Ele sabia que iria crer, e por isso Ele sabia que essas pessoas seriam salvas. Ele não morreu em vão, Ele morreu por aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo por predestinação, não por determinação dele. Captou? É predestinação. Previamente, antecipadamente, Ele viu através da sua onisciência, através da sua presciência, Ele viu lá na frente quem o aceitaria e tomaria a sua palavra. Então Ele trabalha através da eleição. Isso foi propósito em si mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo semelhante a si mesmo. Que povo é esse? É a sua noiva, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi de antemão conhecida e amada antes mesmo que fosse manifestada sobre a terra durante as eras. Ela foi redimida pelo seu sangue e nunca pode entrar em condenação. Ela jamais pode estar no juízo, porque o pecado não lhe pode ser imputado. Romanos 4, vamos abrir aí verso 8. Romanos 4, verso 8. Diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa o pecado. Então, se sua noiva não tem pecado, então ela está nele, porque ele não tem pecado. Sendo ele puro, limpo e santo, como pode alguém impuro estar nele? Ok? Então vamos para frente. Vamos agora fechar a primeira. Então a primeira classe é a noiva que estará com ele na boda do Cordeiro, e eles virão trazendo o milênio. Amém? Amém? Fechou aí a primeira classe. Vamos agora para os salvos. Se a primeira salvação é a eleição, e a segunda salvação, ela é salvação comum. É aqueles que serão salvos na grande tribulação. Aqueles que serão salvos através da grande tribulação. Eles irão passar pela tribulação. Venha comigo. Em segundo lugar, a outra classe, seus nomes estão também no livro da vida.
e eles surgirão na segunda ressurreição. Aí você pergunta, pastor Eduardo, por que a segunda classe só vai aparecer na segunda ressurreição? Sabe por quê? Porque a primeira ressurreição é para aqueles que ressuscitarão para encontrar com Cristo nos ares, junto àqueles que serão também arrebatados. Porque a Bíblia diz que nem todos dormirão, nem todos morrerão, mas seremos também arrebatados para encontrar com Cristo nos ares, junto com aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Então, é por isso que essa segunda classe, ela vai se preparar para estar no juízo, segunda ressurreição. Vamos lá, segundo, ainda aqui no segundo. Os tais são as 10 virgens loucas, e observe que por haver dois tipos de salvação, a por eleição e a salvação comum, não tem só as 10 virgens loucas na segunda salvação. Você vai ver que lá você vai encontrar as virgens loucas, os justos que são mencionados em Mateus 25. Vocês vão encontrar aqueles que Jesus falou assim: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste. Tá vendo? Aí perguntaram para ele: Senhor, quando fizemos isso? Ele falou: quando fizeste com um desses meus pequeninos. Então nós sabemos que também teremos essa classe lá, ok? Também estará essa classe lá. Nesta classe, os discípulos são aqueles mencionados em Mateus 25. Nesta classe também encontra-se aqueles que não adoram a besta e nem se envolvem no sistema anticristão, mas morreram por sua fé, muito embora não esteja na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles surgirão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Tá vendo? Então nós temos que parar com essa coisa sobre o pré-julgamento, que eu até comentei isso lá atrás. Parar com isso de pré-julgamento, que fulano vai para o inferno, que Beltrano vai para o inferno, sabe? Mandar as pessoas para o inferno, ficar pré-julgando as pessoas. Tudo isso é errado, porque mesmo pessoas que não tiveram novo nascimento, claro, né, não tem o batismo com o Espírito Santo, não, ela iria na primeira, que guardaram a fé, que serviram ao povo de Deus. Olha lá, olha só, José de Arimateia, outros como Gamaliel, diversos homens que tiveram temor a Deus, esses homens estarão lá. Muito embora não fazendo parte da noiva, mas guardaram a sua fé. Então essa é a segunda classe de pessoas que faz parte da salvação comum. A primeira salvação é a eleição, a segunda a salvação comum. Agora vamos para a terceira classe, que é a classe daqueles que estiveram com seus nomes escritos no livro da vida, mas porém no decorrer foram riscados. Vocês lembram que lá atrás eu mencionei sobre a tribo de Dan e a tribo de Efraim? Você lembra também quando eu mencionei sobre Judas? Que Judas, sendo um dos 12, sendo apóstolo, escolhido por Jesus, ou seja, com um propósito de cumprir as Escrituras, Jesus chega a dizer que a alegria deles não seria ao ver as pessoas sendo libertas, demônios sendo retirados daquelas pessoas, mas era por ter os seus nomes escritos no livro da vida, ou escrito nos céus. Você vê que o próprio Judas, ele tinha o seu nome escrito. Porém, o que aconteceu? Porém, Judas se vendeu. Judas se envolveu com o sistema. Judas trocou a sua fé por 30 moedas de prata. Muitos têm feito isso. Muitos têm abandonado a palavra de Deus. Muitos têm abandonado o verdadeiro evangelho.
Em troca de quê? Em troca de nada. E por esse motivo, eles estão indo, em outra direção e estão se perdendo. Estão se perdendo. Então temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque isso é um perigo. Se vender, se envolver com o mundo. Amados. Então Judas, como Dan e Efraim, foram cortados do livro da vida. Ou seja, vendeu a sua primogenitura, assim como Esaú trocou por um prato de lentilha. Vocês me entendem? Vocês me entendem o direito da primogenitura que é seu, e por sua vez, da maioria das vezes, trocamos o nosso dom pelo dinheiro. Você troca o louvor, você troca a pregação, passa a querer lucrar com as coisas de Deus. Mas lucrou entregando a Jesus Cristo, e no final das contas se suicidou, se precipitando e tirando a sua própria vida. Meus irmãos, é triste, mas essa é a realidade da terceira classe. E essa classe, ela não será salva, porque uns ressuscitarão na segunda ressurreição para juízo eterno e outros para a glória eterna. E quando você fala juízo eterno, eu estou me referindo ao lago de fogo que será aceso. Porém, entre a quinta dimensão e a sexta dimensão existe o Hades, existe o abismo ali. Mas você viu que o rico, ele estava no inferno, no Hades, mas entre o Hades e a sexta dimensão tem um abismo, e esse lago de fogo ele será aceso. Imagine se naquela visão ali do rico e Lázaro já ardia, já queimava em fogo, jardim em fogo. Imagine quando a coisa for acesa definitivamente, porque o lago de fogo, o inferno, ele foi feito para Satanás e seus anjos. Então essa classe também não será salva. E a última classe, pastor Eduardo, quem é essa classe? A classe única que nunca foi escrito, porque adoraram a besta desde antes da fundação do mundo. Como isso é possível? Porque Deus, através da sua presciência, viu que seus nomes nunca foram escritos. Veja comigo no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos, não foram retirados, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Olha aí. E mais uma prova disso aí é o 17 também, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Então, 4 classes de pessoas que estarão no trono branco, mesmo sentando, mesmo diante, estarão. E a noiva, ela julgará o mundo e também os anjos. Então, como ela pode ser julgada se ela é santa, pura e eleita por Deus? Amém? O Senhor te abençoou. O Senhor me abençoou. O Senhor nos abençoou. Amém? Então, guarde isso. É para te ajudar. Não é para confrontar ninguém, é para te ajudar no seu entendimento, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, finalizamos essas 5 partes, 5 etapas da mensagem, livro da vida do Cordeiro. Que todos, ó Pai, possam ser abençoados. Abre o entendimento dos teus filhos.
Ajuda no seu crescimento espiritual. É o que eu te peço, meu Senhor. Eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.